Oi, Dibalizadoras! Tá chegando o dia que a gente vai fazer a nossa inauguração da nossa segunda loja da Dibali, que vai ser aqui na cidade de Santos. Com isso, eu tava pensando, gente, passou muitas lembranças na minha cabeça do nosso começo, né? Como a gente começou. E aí eu resolvi compartilhar com vocês um pouco da nossa história, que é bem doida, gente. Assim, é uma coisa. Você tinha, né, esse pensamento do que eu sou hoje, das empresas que a gente tem hoje? Não. Foi uma coisa. Foi muito assim. A vida foi levando a gente, sabe? Eu acredito muito que tudo que é pra ser tudo que acontece tem que acontecer, e foi muito assim. A gente, na época, começou a Dibali, eu e o Pedro, né? A gente tá junto, vai fazer 16 anos. Na época, a gente tinha, acho que uns 6 anos juntos, e a gente fazia faculdade e trabalhava, e aí a gente precisava de uma renda extra, né? A gente queria morar junto, precisava de uma renda extra. E aí, tinha, na minha sala, na faculdade, tinha um rapaz, o João, muito querido, ele dava aqueles monstruários, sabe, para revenda. E aí a gente, vamos pegar um monstruário e a gente começa a revender. E a gente começou e aí foi dando super certo. E o Pedro é muito assim, já pensa lá na frente. E aí ele já começou a pesquisar fornecedores pra gente começar a comprar as peças e a gente revender pra gente mesmo. E aí a gente começou a procurar fornecedor, começou a comprar e começou a vender, e aí foi dando muito certo. Com isso a gente conheceu um outro amigo que a gente comprava dele também, o Itamar, muito legal, a gente tem contato com todos eles até hoje. E aí ele tinha uma loja, ele tava passando ponto lá em Bertioga, e aí a gente se viu naquela oportunidade, né? Será que é o momento? E a gente, vamos. Aí eu saí do meu trabalho, né, trabalhava CLT, tudo, saí e comecei a loja. O Pedro continuou no trabalho dele. E aí a gente começou ali, né, tudo muito novo, né, na época eu tinha acho que uns 20 anos, E aí a gente começou a vender, e aí foi dando muito certo, o pessoal a gente começou a conseguir os nossos clientes que eu vendia na rua e na loja física, a gente conquistou mais clientes, foi dando super certo. A gente começou a trabalhar com marcas de relógio, a Oriente também, e aí foi dando tudo certo. E aí a gente tava numa loja menor, né, e aí a gente começou também a distribuir monstruários nessa época. Então a gente tinha a loja e aí a gente começou a distribuir monstruários para as revendedoras. Elas pegavam o monstruário e vendiam e tinha uma comissão. Então a gente chegou a ter umas 40 revendedoras, né? Então a gente tinha a loja, tinha a revendedora, e aí a gente começou a contratar. Comecei a contratar, né? Precisava de ajuda. Só que o espaço, a loja, vou até deixar uma foto, era bem pequenininho, quase que não cabia todo mundo. E aí a gente passou para uma loja maior, na mesma rua, só que mais pra frente, para uma loja maior, para conseguir montar os monstruários, atender os clientes, conseguir contratar mais gente. E aí a gente começou a contratar mais gente, a loja ficou maior, a gente investiu, tava indo tudo muito bem. Só que o que aconteceu? A gente começou a ter assalto, porque, né, a gente cresceu, começou a ser muito visto, e aí começou a ter assalto. Esse foi o momento que peraí que eu ia chorar, eu tô chorando. Foi o momento que eu queria desistir, que não tava dando certo. Você não tinha paz, porque você queria investir, né? Você queria aumentar a loja, colocar coisas mais bonitas, só que aí vinha e, né, acontecia isso. Então, foi o momento que eu falei, Pedro, não quero mais, vamos mudar, vamos vender roupa, vamos vender qualquer coisa. Menos isso, assim, que atrai muito essa visão, e não tava sendo fácil. E aí, gente, quando eu falo pra vocês que, tipo, a vida, ela vai levando, um rapaz do Guarujá, tinha uma loja lá no Shopping Ferryboat, o Antônio, que a gente também é amigo, mandou mensagem pra gente na época no Facebook, falando que tava passando o ponto da loja do Guarujá, se a gente não tinha interesse. E aí foi o momento que a gente, nossa, será? Nossa, mas em outra cidade, a gente era de Bertioga, ia ter que ir pra outra cidade todos os dias, e também a gente já tinha, né, a Bertioga é pequena, mas a gente já tava conseguindo crescer ali, só que tava com esse problema, e lá a gente ia ter que começar do zero, né? Aí a gente, não, vamos, porque aqui não tá dando certo, e lá seria num shopping, né? Então tem muito mais segurança, ia ser muito melhor. Aí a gente, vamos, que aí com isso a gente vai conseguir estruturar pra gente começar a vender online. Nessa época, eu não lembro agora a data, vou deixar a data aqui pra vocês, não lembro se foi
2017, a gente já tava querendo montar o site, já tava, né, o Pedro já tava ali, a gente precisa vender na internet, a gente, né, não conseguia. Então a gente, vamos pro Guarujá. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi pro Guarujá, a gente não imaginava, assim, o tamanho, assim, né, tantas pessoas que tem no Guarujá. E aí a gente começou a vender, assim, muito bem, começou a ir muito bem as vendas, e a gente começou a contratar, né, mais funcionários, e aí a gente foi deixando a ideia do site, né, depois a gente faz, né, que aqui não tá dando, a gente tava conseguindo com a loja, a gente sempre trabalhou muito as redes sociais, no local, então isso é uma coisa muito importante. E aí a gente começou a contratar, a gente teve que parar com as revendedoras, eu continuei por um período, mas aí depois a gente teve que parar, elas ficaram tristes, mas não tava dando para conciliar a loja do Guarujá com as revendedoras, a gente teve que parar, ficou só com a loja do Guarujá, e aí era uma loja menor. Só que aí a gente começou a ter várias funcionárias, não tava cabendo todo mundo lá, e aí, vou deixar uma foto aqui também, bem pequenininho, e aí a gente pegou a loja de trás para ampliar, né, para ficar maior, melhor, atender muito bem os clientes. Então a gente ampliou. Nessa época da inauguração, 2019, a gente começou com body piercing. Foi uma coisa assim muito legal também, que a gente começou a ter body piercing na loja, então a pessoa comprava e já colocava, então foi muito bom. Então 2019 foi assim maravilhoso. E aí entrou 2020. E aí 2020, né? Mas assim, em 2019, no final de 2019, quando a gente fez a inauguração, tudo, a gente também já estava começando a ver do site. Aí a gente, olha, esse ano de 2020 vai ser o ano do site, a gente precisa começar a vender na internet, a gente precisa organizar, tirar foto, cadastrar o produto, a gente já tinha plataforma, tudo, só que precisava parar e focar, e a gente ia adiando. Aí em 2020, quando entrou a pandemia em março, foi assim também um momento foi um momento assim, foi terrível. Eu e o Pedro, a gente percebeu que sempre quando tem um momento assim bem terrível na nossa vida, quando a gente muda, a gente evolui, a gente cresce muito, né? Aconteceu os problemas em Bertioga, a gente mudou para o Guarujá, a gente cresceu muito, e aí aconteceu a pandemia, que a gente se viu assim, ou a gente vende online, ou a gente vende online, porque não tinha outra saída, a gente não tinha como pagar as contas, a gente, né, conversou com as nossas funcionárias na época, sentou, porque eu falei, gente, se a gente fechar agora, a gente não volta. Então aí a gente pegou e focou no online. Nossa, e foi assim, uma loucura, a gente vendeu muito nessa época, a gente cresceu muito. E aí, nessa época, a gente já estava começando a vender online, né, antes da pandemia, a gente vendia uns 25 pedidos assim no mês. E aí com a pandemia, que fechou tudo assim, em 2-3 meses a gente já estava vendendo 1.500 pedidos no mês. Então a gente teve um crescimento muito grande, era uma coisa assim, gente, era incrível, a gente estava vendendo demais. A gente começou todo mundo fechado na pandemia, a gente teve que contratar, porque a gente não estava dando conta. Eu chegava de manhã e cedo, 8 horas, saía à meia-noite, era uma loucura, assim, para poder dar conta de todos os pedidos e embrulhar. Então foi um momento assim que a gente cresceu muito, foi na pandemia. E aí depois, quando tudo voltou, né, ao normal, aí a gente voltou a abrir a loja, e aí a gente montava os pedidos tudo na loja, e aí a gente alugou uma outra loja na frente para fazer o escritório, e aí a gente fazia lá. Só que aí tava um caos também, porque era muita gente, muita caixa, muita coisa para um espaço pequeno. E aí a gente ficou ainda um ano, a gente ficou 2020, 2021. Aí no final de 2021 a gente já começou a pesquisar um lugar, porque não dava mais. E aí em 2021, no final de 2021, a gente mudou para esse escritório que a gente tem aqui em Santos, que foi mais uma conquista, né, nossa, a gente nunca imaginou. E a gente tem esse escritório aqui, que é enorme, né, e para dar conta de todos os pedidos, de tudo, né, desse crescimento que a gente tem. Uma outra coisa que eu esqueci é que a gente, em 2021,
2021. A gente fez um rebrand da marca, né, da De Bali. A gente achou que era o momento da gente mudar, né? E aí a gente fez pesquisa com vocês nas redes sociais, né, de como vocês queriam, viam assim a De Bali, e aí vocês falaram muito que queriam cores, né, que a De Bali era divertida, tal, e cores, e aí tanto que a gente mudou, né, hoje a gente é toda colorida, bem linda, moderna, né. E aí nessa época também a gente queria uma forma, né, eu queria muito uma forma para me comunicar com vocês, que eu chamava vocês de cliente linda, mas, né, eu queria um dibalês ali pra gente conversar, e aí a gente criou dibalizadoras, né, que são vocês, nossos clientes, as dibalindas, que são as nossas funcionárias, né, todo mundo que faz parte da nossa equipe, e a gente criou essa comunidade com vocês. A gente gosta muito dessa união, né, de todo mundo, das dibalizadoras, as dibalindas, de tudo, as meninas, todo mundo participa dos vídeos, eu gosto muito que elas participem, então entra aqui e já sabe que vai aparecer nos vídeos, né, então é uma coisa muito legal para vocês também verem, né, a nossa empresa De Bali, que é uma empresa real. E aí a gente, né, mudou para o nosso escritório, tudo aqui. E aí nesse ano, o ano passado, a gente já começou, né, um novo ciclo, uma nova, né, o que a gente ia fazer, o que a gente quer para o futuro, e a gente começou a buscar lugares que a gente poderia abrir a nossa segunda loja, e a gente pensou, e vocês pediram muito, aqui em Santos. Então, com isso a gente vai abrir a nossa segunda loja aqui em Santos, que ela já vai vir nesse rebrand, né, dessas novas cores, né, de tudo isso. E assim, uma coisa que a gente vê que é o nosso diferencial né, das outras empresas é em questão do nosso atendimento. Por mais que o atendimento seja o básico, né, o mínimo, não é isso que acontece, e o nosso atendimento assim é sem palavras. Nosso atendimento na loja, quem já foi na loja sabe, as nossas body piercings, né, o atendimento também sem igual, o nosso atendimento online também é totalmente diferenciado. Então assim, eu acredito que essa loja de Santos vai ser também um pé assim, inicial pra gente abrir muitas outras lojas, que é a nossa intenção. Igual a Virgínia, nesse ano de 2020, vou abrir 40 lojas. É tipo isso, brincadeira. Mas a gente, né, é isso que a gente quer, abrir várias unidades, quem sabe, na sua cidade. E assim, gente, que eu tenho que falar, muita gente me pergunta, né, como você começou, como é que foi e tal. Vocês viram assim, né, da minha história do Pedro, que a vida meio que foi levando a gente, né, nos momentos, e foi nos piores momentos, assim, que a gente cresceu muito. Essa é a nossa história da De Bali, como tudo começou. E se você gostou, já clica aqui no like, compartilha, se inscreve no canal, que vão ter mais vídeos, bom? Beijos!